Olá, estamos em mais um episódio do Debate Brasil. É um podcast do Instituto Recife, em parceria com a Unipol. E nessa primeira leva, nesse primeiro circuito de conversas, a gente ainda está no âmbito do Seminário Internacional Futuro do Estado Brasileiro, que aconteceu em agosto na Academia Brasileira de Filosofia, e foi uma realização importante. A gente teve, neste ano, o tema do ativismo judicial, e contamos com uma pleiade de intelectuais, professores e tudo mais. Gostaria também de ressalvar o apoio, né, do TutorCast, do estúdio que nos apoia para realizar essas gravações, e agradecer a presença aqui do nosso amigo, do Fernando Ferreira. Um prazer. Advogado, jurista, também advogado do Instituto Recife. Bom, a gente vai chegar também na parte um pouco da trajetória, você vai falar atuação também hoje na Nave, né? Uhum. Você trabalha. Bom, foi meu braço direito, meu amigo na Fundação Biblioteca Nacional também, onde a gente trabalhou junto. E fez parte, você moderou uma mesa no Seminário Futuro do Estado Brasileiro. Futuro do Estado Brasileiro, que é uma marca, né, que a gente está implementando como Instituto Recife, todos os anos fazer algum evento com essa marca, fazer grandes debates sobre o Brasil. E nesse episódio do nosso podcast Debate Brasil, falar do ativismo judicial. Vou começar com um balanço sobre o seminário, o que você achou, como é que foi a mesa, enfim, e as impressões gerais do que a gente conversou naquela ocasião. Bem, primeiramente agradecer a oportunidade, é um prazer estar aqui falando com você. E respondendo a sua pergunta, eu achei excelente, assim, no geral. Eu acho que é um tema que ele é decisivo para o país, né? Tá na hora do dia. E eu acho que o que o seminário mostrou, de uma maneira geral, é que você tem uma parte considerável da classe jurídica, dos bacharéis, dos estudiosos do direito, dos professores do direito, atentos para esse fenômeno, né? Porque às vezes a impressão que a gente tem midiática é de que há uma espécie de normalidade, né? Tudo está no seu devido lugar, e não é verdade, a gente sabe que não é. E é bom a gente ver que tem uma parcela considerável da classe, né? Esse grupo de estudiosos do direito que está atento para isso, e de uma maneira muito aguçada, né? Muito consciente do problema e da crise pelo qual a crise institucional, além de outros fatores, né? Mas a crise institucional pela qual o país está passando, né? Essa coisa do ativismo judicial, que talvez o que foi falado no seminário, e é uma coisa muito interessante, talvez a gente já tenha até transcendido essa categoria do ativismo judicial, ela nem faça mais muito sentido, mas eu fiquei muito bem impressionado pelo fato de que as pessoas estão atentas ao fenômeno e percebendo ele com muita clareza, ao contrário da visão midiática que a gente tem de uma suposta normalidade, que de tudo está correndo muito bem. Não é verdade, e eu acho que o seminário ele tem essa importância fundamental de colocar o dedo na ferida e mostrar, olha, as coisas não estão bem. Não, inclusive, alguns dos participantes fizeram um esforço por conta desse espírito mesmo vocês não estão sozinhos. Sim. Tem muita gente. Sim. E eu mesmo estou aqui, por exemplo, né, alguém que fez parte daqui das gravações, né, dessa série de podcast, o professor Adriano Soares, um grande eleitoralista que participou da sua mesa. Ele mesmo, né, tinha uma agenda super apertada, no mesmo dia teve que ir para Paris, num evento, enfim, mas fez questão de vir e trocou passagem, e justamente nesse propósito, olha, o evento é muito importante, é muito necessário. Sim. E mesmo, né, sendo difícil fazer um evento como esse, que é uma situação já bizarra, né? Pessoas com medo de ir, um certo receio de falar. Exatamente. Toda essa preocupação já revela que não tem nada de normal. Nada de normal, exatamente. Tem até, como você falou, tem uma dose de coragem das pessoas que participaram ali, porque isso mostra, sinal de que as coisas não vão bem. Quer dizer, as pessoas... Eu não tenho a menor dúvida de que tem muito mais gente consciente do problema, sim, mas que tem receio de se manifestar. Isso não é só entre os advogados, juízes, é na classe artística, é em todos os setores da sociedade. As pessoas
conseguem perceber que tem uma coisa errada, tem muita coisa errada. Só que hoje o clima no país é quase que um clima de persecutório. Quase não, é um clima persecutório. E as pessoas ficam com medo. As pessoas têm receio de falar das coisas, né? Tá todo mundo meio que pisando em ovos. É curioso porque a primeira entrevista dessa série, do próprio podcast, Debate Brasil, foi com o professor Istvan Stumpf, que foi o nosso conferência de abertura. E ele falou uma coisa muito importante, que a transformação da Hungria, que tinha uma situação muito particular dentro da própria cortina de ferro, tinha muita liberdade. Ele falou, olha, até Hollywood chegava também. Só que você não podia tocar em certos pontos. Havia um pacto da geração de 68 com a União Soviética. Tinha muita liberdade, porém não para certas coisas. Tinha uns tabus, né? A geração dele foi a geração que quebrou com esse pacto. Assim como depois, quando ele vai fazer a reforma universitária, ele tem uma importância muito grande, ele fala também de um certo pacto de mediocridade que nós temos, todo mundo sabe que existe na Universidade Brasileira. Eu finjo que corrijo, você finge que faz, e assim a gente vai passando, ninguém é reprovado. Quem é reprovado? Uma coisinha ou outra, entendeu? Mas é um pacto da mediocridade. Sim, nas públicas, nas particulares, tudo. É pulverizado esse pacto da mediocridade, a gente mediocriza tudo. Você acha que existe um pacto de mediocridade do mundo jurídico, dos juristas, da OAB, das instituições em relação a esse ativismo judicial? Sem dúvida. Não, sem dúvida. Na verdade, você pode dizer que mais do talvez do que um pacto de mediocridade é um pacto de silêncio, de conivência, de acomodação. E não é um fenômeno na história, isso não é um fenômeno incomum. Quer dizer, quando você pega na Alemanha nazista, o relato que o Voegelin faz no Hitler e os alemães, quando ele vai pesquisar, bem, aconteceu tudo aquilo na Alemanha, o que os juízes falaram, o que os advogados, os professores de direito, o silêncio era quase sepulcral durante todos aqueles anos. Ninguém falou nada, as pessoas aceitaram como se estivessem na mais estrita normalidade. Então, assim, guardadas as devidas proporções, de uma certa forma é o que acontece aqui. Você vê muito isso no... Eu acho que, de uma maneira geral, talvez isso, eu não acredito que isso seja um fenômeno brasileiro especialmente, mas a classe jurídica, de uma maneira geral, é uma classe que se mercantilizou muito. É uma classe muito mercantil, quase de comerciantes, no bom e no mau sentido. Então, as pessoas estão preocupadas com seus negócios, seus cursos, suas palestras, seus eventos e sua carreira. E, quer dizer, digamos, uma certa ética do profissional do direito, do próprio direito. Isso tudo meio que se perdeu, isso é uma longínqua lembrança, né? Então, o que eu acho existe esse pacto de mediocridade, existe um pacto de silêncio e de uma certa acomodação. A gente vai levando, vai empurrando com a barriga, isso não nos afeta muito, então não tem por que ficar tocando nesses assuntos, e as coisas vão caminhando assim. Tem eu queria que você falasse um pouco da mesa que você participou, também você estava fazendo um balanço geral do evento, mas eu vou pegar um aspecto, depois você pode voltar, né, falar algo em geral, mas eu lembro que na parte das perguntas, ou no final da fala do Fábio Cardoso, se eu não me engano, ele comenta sobre a necessidade de repristinar a Constituição de 88. E alguém fala, não, mas olha, o problema é a Constituição de 88. Eu não sei se você reagiu àquilo e como é que você enxerga. O ponto, na verdade, a gente resolveria repristinando o caráter originário da Constituição de 88, ou o problema, aquilo ali é digamos assim, uma consequência já de um processo mal resolvido de redemocratização, de adoção de certas pautas internacionais e tudo mais. Eu confesso que eu não me lembro se eu reagi, mas você falando agora, eu não vejo como você repristinar. Quer dizer, eu acho que o problema já está ali. Já está na Constituição de 88. Mesmo se não tivesse essa sorte de emendas que a gente tem. Não, as emendas... Elas não... O problema da Constituição de 88 está no núcleo dela. Ela foi uma Constituição de revanche. Né? A gente já conversou sobre isso em outras situações. Quer dizer, se você olha a Constituição de 88, qual é a aposta que ela faz? Ela faz uma aposta em menoscabar o executivo,
porque o executivo era o grande vilão do autoritarismo, etc. e tal. E ela exalta, de um lado exalta o legislativo em alguma medida, mas exalta o judiciário. Quer dizer, ela faz uma aposta decisiva no judiciário. Então, quer dizer, o problema já está ali. O que a gente vê hoje, você pode dizer que em um certo sentido é uma situação patológica, mas é também quase que um desenrolar da lógica interna que já estava embutida ali na Constituição de 88. Ela aposta no Supremo, ela aposta no controle de constitucionalidade, ela aposta no que o Carl Schmitt, naquele debate que ele vai ter, acho que quase 100 anos atrás com o Hans Kelsen, no que ele chamava de o Estado judicial, o Estado em que todas as questões da vida em sociedade são, em última análise, decididas pelos juízes. Então, isso foi uma aposta da Constituição. Talvez os constituintes ali, particularmente, não tivessem ideia da magnitude que a coisa tomaria, mas aquilo foi plantado ali. Então, acho que você repristinar é que nem aquela frase, acho que foi um presidente francês que falava, olha, como é que nós vamos resolver a situação de 68? A gente tem que voltar num tempo atrás. Sim, mas as sementes de 68 já estava dada antes, entendeu? Então não adianta voltar para trás. Eu estava falando isso nesse fim de semana. Acho que é o D'Estaing, aquele Giscard d'Estaing, alguma coisa assim. Ah, sim, o Giscard d'Estaing, que foi o primeiro-ministro, presidente. Ele é curioso porque eu estava lendo uma obra magnífica sobre a história da França, que não foi traduzido, né? Histoire passionnée de la France, Sévillat, que é o autor, e é um cara que é honesto, né, historicamente, mas toda interpretação histórica tem cai para um lado, cai para o outro. Aí eu fui ver assim, né, a parte final, que é o balanço da França, e ele é um golista, digamos assim. Porque ele justamente, eu falei, não, a coisa não é longe, porque ele foi editor por muitos anos do Le Figaro. Le Figaro é semelhante como se fosse o estado de São Paulo aqui, uma coisa assim mais conservadora. E aí deu para ver o matiz dele, na verdade, é mais ou menos isso. A decadência da França sendo observada a partir da queda do gaullismo. Só que o de Gaulle, na verdade, ele estava segurando ali alguma coisa, mais ou menos, e nem era uma espécie de... O Dick já estava fazendo água. O Dick já estava fazendo água. E olha que o de Gaulle nem se compara, por exemplo, à resistência que teve em Portugal e a Espanha em relação às noções modernas que eram percebidas como chocantes. A gente está falando coisas assim gerais, mas é muito interessante quando a gente encontra alguns autores que percebem antecipadamente isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Sim. Eu gosto muito, já falei algumas vezes, né, do Alberto Guerreiro Ramos, que embora tenha sido um intelectual da esquerda do PTB, ele é muito lúcido, e quando ele vai para os Estados Unidos depois, sendo exilado, de lá ele começa a dizer, olha, peraí, se é para copiar esses caras, como esses caras chegaram aqui, tá errado. Essa revolução industrial, isso aqui vai dar M. Não que ele queria chegar no outro lado, ele falou, o outro lado também é pior, né? Aquele mundo soviéticos. Mas se vocês querem lutar para chegar onde está aqui, eu estou vendo, estou no ápice. O negócio pode voltar. Vai dar certo. Pode voltar que vai dar errado. Volta. E você falou no Wegelin, ele era um leitor e tentou trazer, né? Foi um contemporâneo e dialogava com o Wegelin nos Estados Unidos. Mas, enfim, eu acabei escapando um pouco, mas para tratar justamente, né, desses... como é que você observa assim, uma bibliografia, autores que ajudam a observar esse problema do ativismo? Você falou do Carl Schmitt, que retorna... Por que o Carl Schmitt é interessante? O que a gente precisa ler para perceber o problema do ativismo judicial e por que ele pode trazer contribuições? Eu acho que o Carl Schmitt, nessa questão específica do ativismo judicial, eu acho aquele debate dele com o Kelsen, aquele que está mais ou menos resumido, pelo menos do ponto de vista dele, né, a posição dele naquele, o guardião da Constituição, né, quem deve ser o guardião. Porque, bem, tal como nós, ele estava ali num momento de crise também, né, da República de Weimar, aquela coisa toda, e é uma discussão muito interessante, porque historicamente, você pode dizer que o Schmitt perdeu aquele debate, né, porque o modelo que o Kelsen advogava
primeiro prevaleceu ali no país dele, na Áustria, né? E depois da Segunda Guerra se espalhou pelo mundo inteiro, que é o país, pelo menos pela Europa, né? Que é o modelo do Tribunal Constitucional, né? Aquela coisa, a corte que defende a Constituição, os juízes, etc. e tal, o controle de constitucionalidade que é feito pelos juízes, etc. e tal. Só que é muito interessante, porque num daqueles artigos, daqueles textos que o Schmitt escreveu à época, ele vaticinou que, olha, o que vai acontecer no final das contas é que, em vez de vocês juridicizarem a política, vocês vão politizar o direito. Então, assim, num certo sentido, a gente pode dizer que o Schmitt riu por último. Sim. Né? Porque eu acho que o vaticínio dele se confirmou e não é só um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Quer dizer, a questão do STF, do ativismo, vai muito além. É uma própria crise do modelo. Claro. Então você vê o Tribunal Constitucional Espanhol é criticado, tem essa questão do ativismo, de assumir uma postura de transformar a sociedade. É mais um ativismo político do que um ativismo judicial. Na verdade, o ativismo judicial é a plataforma. Exatamente. É a ponta de... É um instrumento, mas é uma atuação política. O tribunal... Você vê... Eu acho que até comentei isso no seminário, né, na mesa. Antes de explodir esse último conflito na Palestina, Israel estava à beira da guerra civil. Em torno do quê? Da Corte Constitucional israelense. Porque o governo Netanyahu chegou a um ponto, o Netanyahu falou, chega, né, eu vou cortar as asas de vocês, porque o negócio está ficando inviável. Quer dizer, a corte está governando o país. E ela não é a função dela, ou pelo menos não deveria ser. Você acha que nos Estados Unidos isso é menor? Não. Mas lá eles não têm uma ação mais restrita? Não, eu acho que o impacto da Suprema Corte americana ao longo do século XX foi brutal. Eles remodelaram a sociedade americana, de cima a baixo. O que aconteceu foi que lá os conservadores, a direita, o que se pode chamar da direita americana, despertou para esse problema mais cedo, porque lá começou mais cedo, né? E nomeou a decisão do aborto foi no início dos anos 70, ou final dos anos 60, se eu não estou enganado. E aí eles decidiram, olha, a gente tem que tomar esse órgão pra gente, porque senão esses caras vão transformar a sociedade de cima a baixo. Porque o fenômeno também dos direitos civis nos Estados Unidos veio muito pela corte. Veio muito pela corte. Aquela decisão da dessegregação, quer dizer, uma série de decisões, né, que foram revolucionárias. Então, a corte americana é tão, digamos, nesse sentido ativista quanto a corte israelense, quanto a corte da África do Sul, contra o STF. Você vê, o nosso STF, todas as decisões, todas as políticas transformativas da sociedade nos últimos 20 anos, elas vieram pelo STF. Não foi pelo parlamento, muito menos pelo executivo, foi pelo STF. E isso é quase que mundial, é um fenômeno mundial. Então é a crise do modelo. Esse modelo de Estado judicial, que o Schmitt chama de Estado judicial, ou esse modelo, e aí é outro livro que eu acho fundamental, que é o livro do Martin Loughlin, né, o Against Constitutionalism. O Martin Loughlin é um grande constitucionalista britânico, né? Ele fala, isso é a crise do constitucionalismo. Ele chama, o constitucionalismo é esse modelo em que você, digamos, amordaça e administra num sentido elitista, você pode dizer assim, a democracia. É uma democracia controlada, administrada. O que ele diferencia é muito diferente de um governo constitucional, de uma democracia constitucional, que você tem a maioria governa, parlamento, etc. e tal. Outra coisa é o constitucionalismo, que é esse modo de governo em que você tem, em tese, uma democracia, mas ela é administrada. É uma democracia até certo ponto. E para tratar de algumas questões, não de todas. A palavra final é dessa aristocracia togada. Se você for ver bem, é um projeto elitista de poder. Agora, e é uma conformação muito piramidal em que o comando ele é da ponta e toda a sequência segue de forma
clara, né, e total. Porque foi marcante na mesa de abertura, né, quando a gente teve o desembargador Fábio Dutra, representando o IMB, Instituto dos Magistrados do Brasil. Ele tem uma fala muito corajosa, e ele comenta, na verdade, que, bom, tá, desembargador e tal, mas se a gente faz uma decisão dissonante, eles mudam lá em cima. Então, porque alguém, eu lembro até de uma roda assim, né, desembargador tem muito poder. Eu falei, mas no fim não tem tanto poder assim não, né? Então é curioso isso, porque isso, uma outra historinha, micro historinha, né? Porque uma vez eu estava numa roda de amigos e alguém falou, não, tem que ajudar o fulano ali, muito inteligente e tal, a se tornar juiz, porque daí sim que a gente vai mudar as coisas. Todo mundo, cada um, não, tem que mudar pela educação, outro, não, tem que mudar agora. Acho que o ponto é esse, o lugar é esse, o cara tem que se tornar juiz. Mas depende, né? Se ele for ministro supremo, aí não precisa nem ser juiz. Não precisa Pode ser por outras vias ali, vários nunca foram juiz. Tem que vir por cima. Tem que vir por cima. Então é muito curioso. E ao mesmo tempo, sempre se dialogou, né, de forma bem franca, que se um poder executivo, eu não sei se um dia isso vai acontecer, se isso é possível. A gente sabe que é muito difícil, a gente está assistindo, por exemplo, né, quando se assiste, a dificuldade do Senado enfrentar o ministro Supremo. Muito difícil. Até um certo ceticismo de alguns quanto ao impeachment, possível impeachment do ministro Alexandre de Moraes. É um tabu, assim, até difícil você falar. Por quê? Porque é difícil esse controle, que é um controle que está estabelecido na Constituição, mas é muito, muito complicado você chegar a esse tipo de comentário, a tratar desse assunto. Porque é a ponta, né? Porque, ao mesmo tempo, uma alteração como é piramidal, você consegue quase constranger todo um sistema. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Você sente o peso da autoridade, né? Sim. Eu acho engraçado porque todo esse pessoal, essa conformação atual do Supremo, né? São pessoas de esquerda, digamos assim, né? Etc. São de esquerda, né? Todos eles. Talvez um ou outro. Mas você vê como eles exercem com gosto aquela autoridade. É uma autoridade ferrenha, né? É uma mão de ferro mesmo. E ela pesa sobre todo o sistema. Então, há um juiz ou outro dá uma decisão aqui e acolá. Hoje em dia, dependendo da questão, essa decisão vai direto ao Supremo. Sim. Alguém entra com uma reclamação, a coisa vai direto, pula todas as instâncias e a decisão é cassada. Então, e essa atuação do Senado eu acho muito, muito improvável, até porque o Supremo tem diferente de outros tribunais constitucionais, ele tem uma situação ainda mais avantajada, né? Porque ele tem essas competências cíveis e criminais. Quer dizer, então ele exerce, de certa forma, ele tem um poder de barganha muito grande, né? Para constranger um deputado, constranger um senador. Mas numa leitura schmittiana, o constrangimento precisaria vir do Executivo. Precisaria vir do Executivo. Mas, contanto que houvesse... Aí é que está, né? Faltam instrumentos dentro do aparato constitucional estabelecido para que isso aconteça. Totalmente. É por isso que eu não acredito nessa ideia de repristinar, porque você vê, na origem, o presidente já é muito frágil. A única coisa que ele tinha, talvez, era a medida provisória. Isso, realmente, as reformas acabaram de uma vez por todas. Né? Hoje, porque nos anos 90 ainda era um modo que o FHC utilizou muito. Era modo FHC e o que você ficava reeditando aquilo indefinidamente. Então você legislava na prática. Hoje em dia nem isso. Então a execução orçamentária, a partir do Bolsonaro, o presidente também perdeu grande parte do controle, né? Então, que foi um grande paradoxo, na verdade, né? Um negócio assim... Que veio para ser, né, ter uma musculatura, uma força, mas, na verdade, de alguma maneira até anulou seus poderes, de certa maneira. Sim. Então, hoje o presidente ele é uma figura decorativa. E eu acho isso muito ruim para o país. Eu acho isso... Porque quebra o sentido de representação. As pessoas totalmente querem um representante. E você sabe melhor do que eu, quer dizer, na história brasileira, com todos os problemas e todas as ambiguidades, os grandes momentos de salto, de desenvolvimento do país, de crescimento, foram com um executivo à frente, um presidente à frente, carismático, um grande líder popular,
pai dos pobres, mas é uma figura paternalista mesmo, num bom sentido. Centralizado, com força, com iniciativa. Hoje em dia é uma figura... A presidência da República é uma figura muito deprimida. Sim. Muito fraca. E aí tem um dilema também da representação, porque sabe uma coisa curiosa na República de 88? Os dois que proporcionalmente, com relação ao tempo, mais fizeram foram os menos populares e os menos legítimos, entre aspas, porque em que pese, né, certos erros ou discordâncias, o Temer, naquele pouco tempo, fez bastante coisa, até porque queria fazer, mas o cara tinha 7%. Ao mesmo tempo, isso mostra que se você quer fazer, se você quer implementar força, a presidência é um negócio muito forte, na verdade. Então é possível utilizar esse expediente. Sim. O outro é o próprio Itamar Franco, né? Que eram governos tampões e conseguiram fazer coisas substantivas sim, é verdade. nesse tempo. E, enfim, porque a gente, talvez esse apelo você possa construir, na verdade. Sim. Você possa construir e por algum momento você faça certos apertos que não sejam tão palatáveis, né? Por exemplo, indo um pouco longe, mas nem tanto. O Salazar, para ele se estabelecer como um grande presidente, ditador português, ele começa como o cara que faz o aperto fiscal. Aperta assim, até não poder mais. Isso sempre, qualquer aperto é impopular. Qualquer aperto. Mas depois a coisa... Tinha que baixar a inflação de qualquer jeito. Exatamente. Enfim, mas assim, ainda a gente falou de Carl Schmitt. Quais outras obras você acha que são importantes para a gente entender, não só o fenômeno do ativismo judicial, mas o problema do direito, que você acabou levando a questão para esse ativismo judicial, que representa, na verdade, uma plataforma de ativismo político, ele é uma expressão da perda do fazer direito. Sem dúvida. Em busca da justiça, em busca da verdade e tudo mais. Sem dúvida. Tem gente assim, que percebe claramente isso, que fala do problema, enfim. Tem. Como você falou, essa questão do ativismo judicial, ela é um sintoma de algo, de uma doença mais profunda, né, que é essa descaracterização, ou essa decadência da própria ideia de direito, né, ou da função própria do direito na sociedade. Né? Para mim, a pessoa central nisso talvez na segunda metade do século XX, especialmente, quem tenha mais defendido a ideia de resgatar o que a gente pode chamar da tradição clássica do direito foi o Michel Villers. O Michel Villers é o cara central assim, nesse debate. Talvez o mais importante, porque ele tinha isso muito claro, né, da perda dessas raízes. Ele até chamava que ele até tinha uma expressão, ele falou: olha, o direito ao longo a partir do século XX ele se torna uma técnica sórdida, porque ele não está mais a serviço dos fins próprios do direito, ele está a serviço da política, ele está a serviço da economia, ele está a serviço dos interesses dos grandes capitalistas, ou a serviço dos interesses da revolução, ou seja lá o que for. Então, eu acho que ele é um cara central, assim, e tudo que ele escreveu é significativo nesse sentido de redescobrir. Não há nenhuma inovação. Isso é interessante. Não é uma nova teoria, é uma redescoberta, é um processo socrático, aquela maiêutica, né, de você redescobrir, tirar de dentro de si mesmo aquilo que todo mundo sempre soube, né? O que é o direito? Né? O direito é aquela... um objeto da justiça, né? O dar a cada um que é seu, né? Essa ideia de que você dentro da sociedade você tem que retificar as relações entre as pessoas, a distribuição dos bens, dos ônus, dos encargos, dos deveres. Sim. Né? E não no sentido de transformar a sociedade ou ter um projeto revolucionário, nada disso, mas de estabelecer uma certa justiça que é intrínseca e natural à sociedade humana. Sim. Própria à vida humana em sociedade. Então... ela deve ser um instrumento
para o exercício da razão e do direito natural. Exatamente. É um instrumento para você permitir com que, ou você, de uma certa forma, ajudar ou fomentar um desabrochar de relações naturalmente justas e naturalmente equitativas. Mas aí como é que é o ovo a galinha, né? Esse problema é um resultado também da perda de noção do direito natural? Sem dúvida. Ou foi o direito natural que se perdeu por conta de um desfazimento dessa função do direito? É um esquecimento, quer dizer, a própria noção de direito natural clássica, ela vai se perdendo, né? Especialmente a partir da modernidade, né? A coisa começa a se perder, começa a haver muita confusão a respeito disso, né? E no final das contas, você tem toda aquela questão filosófica, racionalismo e todas as influências extrínsecas que vão minando ou colocando de lado aquela tradição clássica ali do direito romano, da jurisprudência, da sabedoria, né, daqueles jurisconsultos romanos. O próprio São Tomás de Aquino ele tem um papel muito interessante, porque ele também não é um inovador, ele é o autor, o pensador que vai sistematizar essa sabedoria, né, de uma certa maneira. Ele vai recolher todo esse legado dos jurisconsultos, né, dos textos clássicos do direito romano e também da tradição aristotélica. Ele vai meio que fazer uma grande compilação, uma grande sedimentação. Mas isso tudo acaba sofrendo por um processo de esquecimento, né? E essas noções elas vão se perdendo com o passar do tempo, né? Esquecimento também por substituição, né? Autores modernos que vão tendo uma outra linha de proposta, uma nova invenção de uma sociedade. Outras filosofias, outra maneira de ver o mundo, né? Então, e aí você tem surgimento de utilitarismo e positivismo, ideologias, e isso tudo contamina as faculdades de direito, né? Você não quer ser visto como um passadista, né? Sim. Então isso acaba contaminando todo esse modo clássico de pensar. Mas está havendo um esforço de recuperar isso tudo, né? Nos Estados Unidos tem o professor Adrian Vermeule, né, que é professor de Harvard, um nome muito importante, talvez um dos grandes nomes do direito público norte-americano contemporâneo. E ele está trabalhando nesse grande esforço de recuperar essa tradição clássica do direito, né? Então, ele lançou aquele livro ano passado, ou 2 anos atrás, o Constitucionalismo do Bem Comum, né? O Common Good Constitutionalism, que criou um frisson lá nos Estados Unidos, né? Um debate muito intenso, justamente porque ele está propondo essa retomada, essa redescoberta dessa tradição clássica do direito, né? De um direito que não tem a pretensão de transformar o mundo, de ser um instrumento da revolução, mas também não tem o direito de ser, não tem a pretensão de ser um instrumento do capitalismo. Mas você não acha que isso vai de encontro à própria evolução do Estado moderno? Porque, por exemplo, né, quando você lê lá o Economia e Sociedade, ou mesmo dentro algo mais resumido, Política como Vocação, do Weber, que é uma das... Pelo menos historicamente, a gente pode contestar o aspectos sociológicos, mas tem uma explicação histórica ali interessante quanto à função do direito na evolução do Estado moderno, a começar por um preparo de profissionais para essa mecânica de uma máquina que se constitui. E essa máquina, ela vai procurando seus próprios propósitos, né? Se produzindo e vai se tornando uma máquina gigantesca, né? Tanto que hoje todo mundo é sufocado pelo Estado. Sim. Não só na questão tributária, mas toda a vida perpassa o Estado, né? Isso desfaz já uma das noções claras desse bem comum, que é um modelo, dentro de uma razão natural, né? Um modelo de subsidiariedade, né? Você ter mais espaço de atuação da família, dos clubes, né, da igreja, e aí vai subindo. Não, o Estado ocupa tudo, praticamente, um negócio bizarro. Então, enfim,
você não acha que há um dilema aí de como restaurar essa função clássica dentro dessa quadratura, assim, desse formato tão imponente que é o Estado moderno? Sem dúvida. Tem um problema aí grave, porque, de certa forma, se você pensar nessa filosofia do constitucionalismo do bem comum, quer dizer, um dos pilares disso é a ideia de subsidiariedade, quer dizer, você dá espaço legítimo para aquela atuação da autoridade local, como você falou, da associação de bairro, da igreja, da paróquia, etc., daquela municipalidade, né? Não essa estrutura sufocante hoje do aparato do Estado, né? Mas mesmo essa estrutura, eu acho que essa sensação, esse sufocamento, né? Ele vem muito da percepção que as pessoas têm, que todos têm, de que as leis e o direito contemporâneo ele é marcadamente antinatural. As pessoas não conseguem expressar, não articulam isso, mas há uma sensação de mal-estar. Justamente essa impressão de sufocamento vem, eu acho que muito disso. Isso é uma o funcionamento do direito atual é antagônico ao direito natural. Mas isso se expressa em algo mais flagrante, por exemplo, como é que o direito contribui para a aprovação do aborto, coisa assim? Ou... Sim. Também. Concretamente... um instrumento que permite tudo, né? E você tem disposições, leis iníquas, leis injustas, leis autoritárias, leis sem sentido, leis casuísticas. Quer dizer, eu acho que isso perpassa todo o espírito do direito contemporâneo. Quer dizer, ele é, em certa medida, ilegítimo. E eu acho que as pessoas percebem isso intuitivamente, porque ele está desconectado da sua raiz natural. Ele está desconectado do seu propósito, que é o bem comum. Né? Aquela definição clássica da lei lá, né, do São Tomás de Aquino mesmo, a lei é a diretriz voltada para o bem comum, promulgada pela autoridade competente. Né? E o direito contemporâneo está desconectado disso. Quer dizer, isso é uma coisa... Outros dois autores que também podem ser lidos, né, para entender esse contexto geral, que um é um francês, Michel Bastiat, que escreveu O Nascimento da Lei Moderna, e outro é o grande historiador do direito italiano, faleceu há pouco tempo, Paulo Grossi, né? O Paulo Grossi fala uma coisa interessante, olha, o cidadão comum de hoje, ele tem a impressão de que a lei cai de cima na cabeça dele. É uma coisa autoritária no sentido de que é um mandonismo, é um decisionismo num sentido muito pejorativo, né? Arbitrário. Arbitrário. Então, acho que há um mal-estar geral que perpassa o direito contemporâneo, porque ele está desconectado do seu propósito natural e do seu propósito próprio, que é o de ser esse instrumento de promoção do bem comum e não um instrumento de projetos pessoais, projetos políticos, etc, etc, etc. Eu acho que as pessoas percebem isso. Porque também não tem pertencimento, né? Não, exatamente. E, claro, isso envolve aquilo que você estava falando antes da questão democrática, né? Não tem nada aí de democrático, É uma festa, como eles dizem, né? É só uma festa. Sim. Agora, você falando do Vermeulen, no Brasil só tem uma obra dele traduzida, né? O que eu saiba, traduziram aquele que ele escreveu com o Cass Sunstein, né? Que é o Lei Leviatã, Sim. Que é uma defesa do Estado administrativo, né? Da legitimidade do Estado administrativo. E isso aí choca um pouco as pessoas, né? Porque, pelo menos aqui no Brasil, né? Porque a nossa direita, que você possa chamar, ela é muito influenciada ou muito contaminada por um discurso libertário, né? Sim. Anti-Estado, anti-autoridade. E o Vermeulen mostra que, olha, na verdade, a autoridade do Estado ela é necessária para você combater poderes privados
tão opressivos quanto, ou talvez até mais. Então, sim. A situação não é tão preto no branco assim, né? Sim. Mas que eu saiba, não tem mais nenhum livro traduzido dele. E o Common Good Constitutionalism era essencial ser traduzido, porque é um livro que hoje está no centro do debate. Sim. É uma pena ele não ter sido traduzido ainda para o português. Bom, a gente fala aqui não só o título do evento que nós fizemos, o futuro do Estado brasileiro, mas o título desse podcast é Debate Brasil. Então a gente procura trazer os grandes debates sobre a situação brasileira, a realidade e tudo mais, políticas públicas. E a gente estava falando, algo que a gente comentou aqui no início, sobre esse definhamento do executivo, que expressa um pouco o definhamento do carro-chefe que carrega esse papel do Estado mesmo, né? Sim, sem dúvida. E isso é muito marcante. A gente trabalhou, a gente pode até comentar, trabalhou dentro da esfera do governo federal, e impressiona como o Estado com E maiúsculo brasileiro é definhado. Sim. Queria que você falasse um pouco disso e assim, qual é o futuro do Estado brasileiro diante disso? É uma situação paradoxal, né? Porque o Estado brasileiro, ao mesmo tempo, ele de certa forma ele é grande, né? Ele é, digamos assim, quantitativamente, né? Sim. E ele é muito eficaz e efetivo em certas questões muito particulares, mas no geral, ou especialmente naquilo que toca mais diretamente com os interesses da população, ele é inerme. Ele é muito fraco, né? Ou com os interesses do próprio Estado, enquanto soberano. Exatamente, poder soberano. Exatamente. Quer dizer, a nossa inteligência é uma piada. Lembra quando saiu aqueles Wikileaks? Não, aqueles falas privadas da Dilma. Sim. O pessoal fazia até piada da BIM, fazia piada da inteligência brasileira. Os caras são uma piada. Não tem publicado no Diário Oficial, o nome do agente. Não, e a coisa da... É aquela coisa, a gente está falando de Estado, formação de Estado é algo fundamental. Ainda que a gente fale dos problemas do Estado moderno, tem algo elementar aí, que é em qualquer Estado. O Estado tem que ter uma razão. E essa razão, ela tem algo de secreto. Você tem que ter algo assim que é protegido. Sim. Um Estado que se abre para tudo, você não tem nada que seja protegido, seja assim, o seu segredo. Eu acho que... É igual assim uma empresa... Na Coca-Cola, qual é o segredo ali daquele negócio? Eu quero fazer igual. Não, você não vai fazer igual. Qual é o teu propósito? Qual é o teu segredo ali que você não... Aquilo o seu âmago. Eu acho que é exatamente nessa linha. O Estado brasileiro é um Estado que ele perdeu sua identidade, né? Ele não sabe mais o que ele faz. E aí ele se torna vítima do assalto dos interesses de grupos. Sim. Sejam de grupos privados, externos, até grupos, com certeza, estrangeiros, interesses estrangeiros. A gente só vê o que está acontecendo na Amazônia. O Estado brasileiro já perdeu a soberania sobre a Amazônia. Quem governa a Amazônia são as ONGs. É uma pleiade de ONGs. O país é sequestrado por agendas. Por agendas estrangeiras, né? O país não manda mais ali. Até acho que foi o Aldo Rebelo que deu um depoimento, uma vez ele, ministro, eu acho, foi entrar numa aldeia lá na Amazônia e a ONG que estava ali queria proibir, não entra. Quer dizer, então não é mais território brasileiro, já é outra coisa. Então acho que o Estado ele se descaracterizou, ele perdeu sua identidade e ele se tornou vítima de interesses privados, interesses de grupos de corporações do alto funcionalismo público, toma de assalto o Estado. O Judiciário é um exemplo disso. O que está acontecendo em termos remuneratórios no Judiciário é um escândalo. Sim. É uma vergonha. Então, transformou-se numa grande máquina de transferência de recursos, quer dizer, de extração de recursos da massa da sociedade para determinados grupos. Então, quer dizer, é preciso, a gente até conversava isso outro dia, quer dizer, é preciso reestatizar o Estado, ou republicizar o Estado, fazer ele voltar a trabalhar para o interesse público, para o interesse coletivo, para o bem comum. E eu acho que a tradição do Estado brasileiro passa muito por aquele projeto, aquela ideia andradina do José Bonifácio do Estado como uma força civilizatória.
Porque você olha para o Brasil tem uma missão, né, tem uma missão a cumprir, e o Estado brasileiro tem o papel de civilizar essa gente. O Brasil não foi civilizado, é um processo que ficou pela metade. Eu comento um pouco isso porque um dos grandes intérpretes, né, sociólogos brasileiros foi o Oliveira Viana, e ele tinha uma proposta nesse sentido, tanto que ele foi um cara que projetou muito desse Estado brasileiro no século XX, com o Estado Novo e tudo mais. E ele tinha uma aposta que me parece uma aposta que cai um pouco por terra, porque ele até falava dos homens de 1000, quando ele falava dos homens de 1000, era a criação de uma nova elite. Você já não tem mais elite nobre do império. Você precisa ter uma nova elite. Né? Tem sempre o problema das elites que vão comandar o país. E ele apostava muito no funcionalismo público. E ali eu acho que assim, tem um problema nessa aposta. Eu acho que esse modelo se esgotou. Esse modelo do serviço público acabou. Eu acho que talvez naquele momento fizesse sentido, quer dizer, toda aquela coisa do DASP, né, de profissionalizar o serviço público. Uma nova administração pública. Uma nova administração pública, aquela coisa weberiana, né, da burocracia racional. Eu acho que esse modelo se esgotou. Porque o que a gente vê hoje no serviço público, em geral, claro que existem ilhas de excelência, mas em geral é aquele marasmo burocrático, uma certa acomodação. Eu acho que também aí uma certa privatização do serviço público, né? Vira um interesse daquela corporação, do servidor, e o interesse público ele meio que se perde naquilo ali. Quer dizer, vira uma incapacidade de atuação, porque tantas amarras... as instituições não conseguem agir por si próprias, elas não conseguem captar recursos, elas não conseguem fazer várias questões por si próprias, então elas buscam parcerias, iniciativas privadas. Sim. Então vai por outro andar, porque há uma série de desconfianças, de reticências, então você não pode fazer nada, porque alguém fez lá atrás, aí foi judicializado, então... O servidor não pode pegar dinheiro e não sei o quê. Tudo assim é amarrado de tal maneira que é melhor não fazer. A gente teve essa experiência, né? Na administração pública você não pode fazer nada, praticamente. Então isso passa por isso também. Quer dizer, o novo Estado brasileiro passa por isso. Quer dizer, a gente repensar o direito público brasileiro e pensar que... porque isso é uma coisa que o Adrian Vermeil enfatiza, né? Tem um livro que ele fala sobre isso, a Constituição do Risco, né? Você tem o risco do desvio, né? da malversação, então você reforça os controles, mas é preciso ter na consciência que ao fazer isso você cria um outro risco também, que é o risco da inércia, que é o risco da inação, que é o risco da... Tem inclusive uma juíza da Suprema Corte Americana, me fugiu o nome dela, que ela tem um artigo, Presidential Administration, né, que é um artigo muito importante, que ela fala da esclerose, né, que essas instituições, o serviço público, ele sofre um processo de esclerosamento, né, ele vai se tornando incapaz de agir. E eu acho que é isso que a gente está vivendo hoje no Brasil, no direito público brasileiro, no direito administrativo, no serviço público, é uma esclerose generalizada. Você não consegue agir, tem muitas amarras, é uma desconfiança generalizada, o Tribunal de Contas te ameaça. Então, um novo Estado brasileiro passa por repensar isso tudo e focar na capacidade de ação do Estado, tornar o Estado eficaz para realmente resolver os problemas da sociedade. Esse deve ser o foco, e não essa paranoia de controle, de desconfiança e tudo mais, né? Então, mas eu acho que essa aposta do Oliveira Viana fazia sentido naquele momento, mas eu acho que ela se esgotou. Tem isso. Agora, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Essa reflexão sobre o esgotamento do Estado, sobre aquilo que a gente falou antes, de um direito que não... desconectado de uma realidade ou meramente técnico-utilitário. Isso era uma coisa que você já percebia na faculdade, e a faculdade
isso não estava claro? Já tinha alguma, digamos assim, algum lampejo sobre isso? Qual foi a virada? Foi com autores da contracorrente, talvez até um pouco o Olavo de Carvalho, ou outros pensadores? O que deu o estalo assim, para você ver que tem algum problema aí nesse... Eu acho que o maior não foi na faculdade, acho que o maior foi a experiência mesmo com a administração pública, né? 12 anos trabalhando no estado do Rio de Janeiro como assessor, e depois foi interessante para a minha vida, porque eu estava de um lado e eu passei, porque eu de certa forma controlava, eu estava do lado do controle. E num determinado momento da minha vida eu passei para o outro lado do balcão. Controle de quê? Controle da atuação do gestor. Tá. Né? Eu avaliava, eu emitia um parecer sobre a atuação do gestor. E depois lá na biblioteca e hoje na nave, eu estou do outro lado, né? Eu estou do lado do gestor, do executor, de quem tem que fazer acontecer. E aí você vê como é difícil, né? E como há um gasto de energia imenso para cumprir burocracias de controle, responde aqui, responde ali, presta contas ali, presta contas aqui. E a finalidade mesmo da administração pública, que é servir o bem comum, que é servir o interesse público, ela se perde nesse caminho. E eu não sei se sempre foi assim, tá? Aquela coisa, tudo tem que passar pela jurídica, tudo o procurador tem que olhar e tal, você não dá um passo. Mas a gente cumpre isso por uma segurança, mas é uma coisa assim tão ensandecida que você fica assim, mas não dá para fazer nada. Mas isso é parte da doença institucional brasileira. Quer dizer, eu sou advogado e eu posso falar isso com muita tranquilidade. O Estado brasileiro foi tomado de assalto pelos bacharéis. E isso é tudo uma espécie de reserva de mercado. Então são procuradores, juízes e uma pleia de advogados e bacharéis, digamos assim, sugando as energias, né, da administração pública, e aí tem que passar na jurídica, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quer dizer, você não dá um passo sem ter um parecer. Quer dizer, que negócio é esse? Isso não faz sentido, isso não é assim em nenhum lugar. É uma reserva, mas também é parte dessa judicialização. Com certeza. Do executivo, né? Com certeza. Né? Aquele processo em que é o que o Carl Schmitt, voltando ao Carl Schmitt, né? O Estado judicial, né? Tudo passa, no final das contas, tudo vai passar por um juiz, por um tribunal de contas, por um tribunal qualquer, um STF da vida. Então, tudo tem que ter uma amarração jurídica, um parecer, uma opinião. Então, quer dizer, o Estado foi tomado de assalto por uma corporação. Você vê hoje as grandes carreiras do Estado brasileiro são quais? São todas do mundo jurídico. É uma reserva de mercado. Eles se apropriaram daquilo ali. A Constituição de 88 deu essa colher de chá. Ela engrandeceu todos esses órgãos, né? Ministério Público, magistratura. Todos esses órgãos foram prestigiados e, obviamente, que aquilo ali virou, como diria o poeta Ângelo Monteiro, uma grande lavação da burra. Sim. Tá todo mundo... Sim. Como diria ali envolvido e se dando bem ali tirando todos os benefícios que pode tirar do erário, né, da bolsa. Sim. Não, é um colosso, né? É um colosso. Quem que vai enfrentar isso? Um presidente enfrenta? Um governador? Muito difícil. Muito difícil. Sim. Mas então isso veio, né, ao longo da experiência. Isso veio da experiência porque profissional. nas faculdades, ou mesmo, por exemplo, quando você fez mestrado na FGV, essas coisas aparecem, assim, é discutido? Já aparecem mais. Tá. Na época que eu me formei ali, anos 2004, acho que não era muito falado, mas hoje já é mais falado eles falam de direito administrativo do medo, apagão das canetas. Esse conceito, direito administrativo do medo. Do medo. O que é isso? O gestor não tem medo de decidir. Isso que eu exatamente estou falando. Né? Você fica travado para fazer qualquer coisa. Né? Tinha um procurador do Estado aqui do Rio de Janeiro que ele até faleceu já, coitado, mas ele tinha uma frase engraçada: diga não e durma tranquilo. Aí você
E isso ele estava se referindo ao procurador, por exemplo? Não, ao gestor. Ah, tá. Ao gestor, um presidente de uma autarquia. Sim. Diga não e durma tranquilo. Sim. Entendeu? Então, mas se você extrapola isso e pensa em Estado, que tipo de Estado é esse? Que não age, tem medo de agir. Porque tem aqui uma instituição que vai me perseguir, me controlar, me fiscalizar e infernizar minha vida pelos próximos 15 anos. Porque eu tomei uma decisão. E sabe que também uma outra coisa que pesa é que se um assessor jurídico, um procurador, atua de forma mais extravagante ou dá um respaldo mais dentro da contracorrente, ele também pode ser perseguido. Ah, sim, ele é mal visto. No mínimo, ele pode é mal visto, ter problemas. Ele pode sofrer um cancelamento, né? Exatamente. Não, hoje o gestor público, o prefeito, o governador, ele está muito isolado, muito desguarnecido, porque você tem outra deformação institucional brasileira, quer dizer, você tem corpos de advogados públicos, né? Mas eles acabam... Cria-se uma lógica interna da atuação daquele órgão e uma postura adversarial com relação ao chefe do executivo ou a um secretário de uma secretaria qualquer, né? A coisa começa a virar um embate. E aí eu às vezes lá na minha atuação eu ficava me perguntando, bem, mas quem é que assessora? Qual é? Tem aquela, não sei se você já deve ter visto aquele mosaico famoso do Justiniano, do imperador, né? Ele está cercado dos seus soldados e dos seus juristas, né? Sim. Quem é que está do lado do gestor apoiando ele? Não, ó, vamos usar esse argumento aqui, vamos explorar essa solução. Aqui tem um... Que é o papel do assessor tem do procurador. Tem um decreto aqui que pode nos ajudar. Ninguém. Não tem ninguém. Institucionalmente ele não tem ninguém. Então, isso é mais um sinal desse definhamento do executivo, né? Quer dizer, dentro do próprio executivo você tem adversários, digamos assim, institucionais, né? Sim. Então, a posição hoje de um chefe de executivo é muito ingrata. Muito ingrata. Não tem um secretário de... Sim. É muito ingrato. Tem uma nomenclatura de poder, mas você é extremamente fraco ali, institucionalmente, extremamente desassistido. Sim. Né? Até chegou uma situação engraçada, porque no órgão que eu trabalhava tinha assessoria jurídica, né, da qual eu fazia parte, tinha um secretário. Né? Nós assessores jurídicos, éramos todos advogados. Mas o secretário ele começou a ter advogados dentro do gabinete dele. Questão de confiança. Você precisa tomar uma decisão. Eu quero alguém de confiança que quer me ajudar. Claro. E que não é meu adversário. Sim. Então, é a total disfuncionalidade do Estado. Então, assim, esse Estado de 88, ele como dizia o falecido Olavo, né? Ele é um cadáver, mas que pesa sobre a sociedade. Pergunta, né? Sempre aquela pergunta de $1 milhão, mas no que isso vai dar? Qual é utilizando aqui o título, né? O futuro do Estado brasileiro? Digamos assim, o que dá para esperar? Porque isso a gente está comentando, né? Tem esses termos já são termos fortes. Direito administrativo do medo. Há mais pessoas que, como a gente falou do próprio evento, né? É um evento que... factualmente, pessoas tiveram medo de ir, e não só pessoas assim, afegãos médios, como se diz, juízes, né? A gente soube que circulou o evento num grupo de magistrados e alguns ficaram com receio de participar. Mas isso também revela que há um problema muito claro, como a gente está falando. Então, onde é que isso vai dar? Assim, uma hora isso estoura, a gente vai ter que, de fato, essa via schmittiana, o executivo vai ter que pôr o pau na mesa, ou será que em algum momento o legislativo consegue reordenar isso? Há um limite, ou o próprio judiciário vendo que, Não, eu acho que a gente tem que estar preparado e pronto, a nossa geração, alguma coisa assim, para quando César aparecer. Eu acho que não tem outra solução. O destino histórico desse fenômeno. Eu acho que não tem outra solução. Parlamento. Sim.
O judiciário não vai, porque o judiciário está numa situação muito confortável, né? Sim, sim. Não vai fazer nada. Então, eu acho que vai aparecer alguma figura aí, um líder providencial, como dizia o Paulo Mercadante, né? Coerência das incertezas. Vai aparecer em algum momento um líder providencial. E o importante é que tenha pessoas prontas, né, para apoiá-lo, para estar do lado dele, para assessorá-lo, mas eu não vejo outra saída, não vejo outra solução. É só realmente um chefe, uma tradição brasileira, tradição ibérica, né, mais vetusta e castiça que possa existir, quer dizer, o grande líder que conduz a nação, né? Mas de alguma maneira até fora, né? Porque esse fenômeno de lideranças, de uma expectativa de algumas lideranças fortes, mundo afora, até mesmo no caso dos Estados Unidos, ou a gente falou da Hungria. Tem aquele livro do Reno, né? Isso. The Return of the Strong Gods, né? Então, eu acho que é inevitável. A própria figura Essas coisas não são do nada, né? O liberalismo tem essa coisa da impessoalidade, né? De tudo vira um mecanismo. Uma máquina institucional, supostamente exata, fria, neutra, né? Mas que, na verdade, é uma mentira, como dizia aquele autor católico, o Louis Veilleux, né? Da ilusão, né? Tudo não passa de uma grande ilusão, uma grande cortina de fumaça. Sim. E eu acho que nos últimos anos as pessoas estão... Veilleux. Isso se tornou muito claro para muita gente, né? Que isso tudo é uma grande farsa, é uma grande ilusão, um grande teatro, né? Então, acho que é inevitável surgirem essas figuras, né? O Trump, o próprio Bolsonaro, são ensaios, né? São balões de ensaio, né? Se você vê, por exemplo, um cara como a gente estava até conversando, né? O Vance, né? A entrevista dele é assustadora, assim. Ele é um cara muito, muito capaz, muito inteligente. Quer dizer, um cara desse com o devido suporte, né, nas condições, no momento certo, no lugar certo, ele toma a frente da situação. Então, ou na Hungria, um cara como o Orbán. Não, e também uma coisa importante é que o que talvez não acontecesse nas gerações anteriores é que a clareza do esgotamento das promessas dos Estados modernos são muito francas. Assim, muito não engana mais ninguém. Então, as políticas públicas que são executadas são catastróficas. E tem coisas que ninguém segura, por exemplo. Até hoje no Brasil, por mais que foram 4 anos de um governo que apontava para num período Bolsonaro que poderia ter maior abertura para a questão do homeschooling, que é uma via, na verdade, de possível, né? Que você deveria dar algum tipo de abertura para as famílias, né? Que queiram. É algo que não há como conter, por mais que dentro da legislação brasileira, quase que proibido, o judiciário não colabora de modo geral, há toda uma dificuldade, mas gradativamente você percebe, você vai conversa com um, conversa com o outro, meio discretamente, todo mundo esgotado com o funcionamento das escolas em geral e vão buscando alternativas. Sim. É impressionante, de A a Z isso vai aparecendo. Então, são fenômenos que é a mesma coisa, né, sei lá, do CAC ou isso, um monte de coisa que às vezes algum grupo político tenta restringir de um jeito ou de outro, mas não tem como conter, a coisa vai evoluindo de uma maneira. Não tem. Isso é quase que um movimento histórico, né? Aquela imagem que a gente usou no início, né? O Dick está fazendo água. Por mais que eles atuem de maneira autoritária e tenta tapar aqui e ali, a pressão vai aumentando cada vez mais, porque ninguém leva mais a sério. Eu acho que o importante do que aconteceu, não só no Brasil, no mundo, em certa medida na Europa, nos Estados Unidos, quer dizer, o véu foi rasgado. Então, por mais que haja esse cordão sanitário para tentar excluir esses movimentos, essas reivindicações mais populistas, autênticas, genuínas da população, né, a pressão ela é cada vez maior. E vai chegar um momento que isso vai estourar. Sim. Porque parte da elite vai aderir. É inevitável. É aquele próprio movimento ali aquela lei de circulação das elites. Parte da elite vai aderir. Porque a coisa vai se tornar insuportável.
essa sensação no Brasil generalizada de mal-estar, né? De, como você falou, de esgotamento, de cansaço das pessoas com a própria política. Quer dizer, a gente viu na eleição agora de São Paulo quase 40% de votos, abstenções, nulos e brancos. Também foi expressivo, né? Então, quer dizer, quase metade dos eleitores não dão a mínima, não estão nem aí, não dão uma pelota para esse processo, porque sabem que é tudo um grande teatro, é uma farsa. Então, eu acho que assim, é inevitável que em algum momento parte da elite vai aderir, porque ela mesma... Isso a gente coloca uma expectativa, às vezes, ou uma análise, né, que isso vai acontecer. No entanto, não necessariamente isso demanda um despertar de massa. Não. Porque muitas vezes ele é muito pontual e de pouco movimento. Não. Porque, no grosso, o que espanta é a apatia. Sim. É o acomodamento. Sim. Acho que foi no ano passado, no ano retrasado, um artigo do Eduardo Alencar, né, do Arrecife. Ele falou de um desses suicídios marcantes, que é quando o sujeito põe fogo em si mesmo na frente de alguma instituição pública. E foi eu não lembro se foi em 2020, final de 2022 ou em 2023, que uma figura faz isso. Eu acho que eu lembro. Lá no Palácio dos Três Poderes. E ele fez um diagnóstico muito interessante, dizendo, olha, quando isso acontece e não há um impacto, é porque tem algum problema muito grave com a sociedade. A apatia, ela está... Porque normalmente, numa sociedade normal, quando alguém faz isso, é um autossacrifício, isso gera um impacto... tem algum problema aí. Sim, entendeu? Não é um maluco botando fogo em si. Aquilo ali tem alguma mensagem muito forte, é para a gente despertar. E o diagnóstico que ele fez é o seguinte, o fato disso não ter virado assim, um clamor é revelador de uma sociedade doente e apática. Sim, apática porque não é representada. Quer dizer, tem que conviver com todo um aparato institucional que, no fundo, é ilegítimo. Sabe que é ilegítimo, é aquela coisa, as pessoas não articulam, mas há a percepção profunda disso, né? Essa apatia é resultado disso, quer dizer, as pessoas sabem que isso tudo aqui é uma grande farsa e é um grande teatro e nada disso aí está realmente a serviço delas, do que seria um interesse coletivo genuíno da sociedade. Então, o resultado disso é o diferentismo, né? As pessoas se tornarem indiferentes e apáticas e simplesmente conviverem o mínimo possível com aquilo ali, né? Então, de 2 em 2 anos você tem que ir ali apertar aqueles botões, mas não preciso ir, voto nulo, voto em branco, não apareço. Não me interessa, eu sei que aquilo ali não representa nada, não me representa, não significa nada, é um teatro, é uma festa. Não, e aí o desafio também para quem lida com uma aposta, digamos assim, ideológica no melhor sentido da palavra, que quer envolver e tal. Eu falava isso com um deputado, né, um cara muito honesto que faz a coisa. Ele fala, olha, quando a gente sai da bolha que a gente tem de pessoas que pensam assim, que têm uma certa consciência, que há o mar, né, que está fora de alguns nichos, é grana, e aí é muito difícil. É muito difícil, porque é uma coisa assim, que é quase que a vida como ela é de forma geral. As vendas de votos e tal, os currais. E aí tem que ser muito habilidoso para superar isso, utilizar outros instrumentos. Mas isso, mais uma vez... contribui para a noção de esgotamento, porque isso também esgota. Mas é um cinismo pragmático das pessoas, né? Elas sabem que é um negócio. Então, eu também quero participar. Exato. Eu tenho um conhecido, mora lá perto de casa, odeia o PT, odeia. Votou no Bolsonaro e tal, mas na eleição municipal, um vereador lá, candidato PT, queria adesivar, né? Botar esses adesivos do para-brisa, aí ele bota, mas é tanto. Então, assim, é um negócio. Não, e é muito interessante. Ganhei tanto. Eu quero participar também. Se eles fazem balcão de negócio... Quanto você tá... Ele até falou que tinha um candidato que estava dando um vale para gastar no bar. Eu falei, não quero vale, eu quero o Pix. Aí o outro tava dando Pix. Aí, pode botar adesivo aí. Pragmático. Um cinismo pragmático. Porque sabem que é um negócio.
O cara está atrás de um negócio, eu também vou participar de alguma medida da festa. A lavação da burra, como diria o Ângelo Monteiro. Que coisa. Bom, obrigado. Obrigado a você. Muito bom, muito bom. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado a todos que acompanharam e seguimos aí com o nosso Debate Brasil.